Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma quarta-feira extraordinária. É um dia lindo, belo, que Deus ele já reservou para a minha vida e para a sua vida. Então, se permita desfrutar com muita leveza, com muita gratidão, declarando: eu sou filha amada, eu sou filho amado, eu sou abundante, eu sou criativa, eu sou criativo. Comece nessa manhã a manifestar: eu sou como a árvore frutífera plantada junto aos ribeiros de água, cujo dá o seu fruto no tempo certo, na estação certa, e é uma árvore que é regada pelo rio, o rio que corre diretamente do manancial do trono da glória de Deus. Então, se permita ativar o seu dia com essa energia contagiante, que apesar dos desafios, nada rouba essa energia, essa vibração, a tua alegria, o teu prazer pela vida. E hoje, o nosso Café com Provérbios, ele vai estar trazendo aqui, falando hoje sobre a importância do silêncio. O quanto que o silenciar não é um sinal de fraqueza, de covardia, não, de força. Mas o silêncio é um sinal de sabedoria. E hoje, Salomão, ele vem chamando a nossa atenção, sabe? Nos observar assim de uma forma tão provocante e que me fez pensar. Ele fala que o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Então, da importância de cultivarmos o silêncio. E é algo que nós não somos ensinados para ouvir as outras pessoas. Nós somos treinados a silenciar para ouvir o outro. Não silenciado, nós não fomos ensinados a silenciar para nos ouvir. Até mesmo na faculdade. Na faculdade eu fui treinada para quê? Para ouvir pessoas, para oferecer uma escuta ativa. Mas lá não me ensinaram que eu precisava silenciar também para me ouvir. Para ouvir a minha alma. Para ouvir o que está borbulhando. Os pensamentos que estão borbulhando na minha mente. Para parar, para silenciar, para identificar, para nomear as minhas emoções. Para nomear o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho. Os achismos da vida. Então, da importância de ter esse momento de silêncio, de procurar um contato com a natureza, seja onde você está, no seu caminho, no transporte, você está ali no metrô, você está na estação, naquela correria. Eu falo sempre com a Adelita que eu amo andar de metrô, gente, nós amamos essas experiências, porque nós temos chave. E tem algumas estações que quando eu passo, eu fico observando, as pessoas estão tão no automático que nem sequer para admirar e para pensar. Fala, nossa, olha aqui a magnitude do trabalho, da criação, da criatividade do homem. Quando você se depara numa estação como Santa Cruz, Sé, Luz, Pinheiros, a gente nos depara ali, olha toda aquela estrutura, a profundidade que nós temos que descer, lances e mais lances de escada, quase chegando a 1 quilômetro de profundidade. Eu nem sei se passa de 1 quilômetro, mas é bem capaz de profundidade. E eu começo ali em meio ao silêncio. Porque se eu tiver com a minha mente borbulhando, cheia de preocupações, de ansiedade, se eu estou atrasada ou não estou, eu não consigo observar, focar no aqui e no agora. E muitas das vezes, esses borbulhões de pensamento, de sentimento, de emoções, toda essa mistura nos fazem muitas vezes querer fugir da realidade. Querer nos esconder, querer tentar contra a nossa própria vida, porque nós não estamos sabendo nomear o que eu estou sentindo, o que está me provocando a ter esse tipo de comportamento, de sentimento, de ação, de atitude. E Salomão hoje ele vem nos convidar
O nosso café com provérbios hoje vem nos convidar à prática do silêncio, a prática da escuta ativa, mas hoje não é com o outro. Hoje o convite é uma escuta ativa conosco mesmo. É praticar essa escuta para conosco. Porque com o outro, nós estamos sempre praticando. E comigo? E com você? Como que está a sua escuta ativa? Então, se permitir estar andando na rua, agora é a época, nós estamos entrando na primavera. Mas os ipê, eles já estão dando sinal de vida. Eu fico olhando que eu estou aqui num ambiente cercado por árvore, em meio à mata, e eu fico olhando que no meio da mata, sabe, todo verde, tem sempre um pontinho de luz amarelo. E eu subo do alto da montanha e eu fico de lá observando. Em meio à floresta, ao verde, aquela mistura de verde, a paleta linda que a natureza compõe, de cores, eu vejo os pontinhos amarelos e eu identifico como ipê. E eu fico admirando, porque o ipê, ele não tem nenhuma folha. Quem olha fala, tá seco, não tem vida, morreu. E aí as flores vêm para dar sinal, não, tem vida sim. Então, olha assim, o quanto que eu aprendo com a natureza olhando para um pé de ipê. O quanto que eu aprendo agora nessa época, onde as frutas começam a produzir flores, para chegar na tua estação, eu olho para o pé da jabuticabeira e eu fico admirando a perfeição, o quanto que eu aprendo. E quando eu admiro, eu silencio a minha mente, porque eu começo a ter um olhar de introspecção, a olhar e a me conectar. E com isso, eu vou ali vivendo um processo de cura. Gente, a cura ela acontece em todos os momentos que eu paro, que eu silencio, que eu começo a observar, a olhar, a nomear as emoções, as sensações, os pensamentos, os sentimentos. Por que eu estou sentindo isso? De onde veio isso? Então, assim, é um verdadeiro processo terapêutico. Eu aprendo muito com a natureza. E quando eu começo a olhar um macaco pulando de um galho para o outro. Mas para isso, para me sentir, eu preciso silenciar. Salomão hoje, a Delita já está com a palavra aqui pronta. Ele fala, o tolo, quando ele silencia, ele se passa por sábio. E muitas das vezes você carrega uma bagagem de conhecimento, de ensinamento, de sabedoria, mas você não está conseguindo transmitir. Porque no calor, na euforia, na ansiedade de ser ouvido, de ser visto, de ser enxergado, de ser aprovado, você fala, e acaba cansando o outro. E acaba com que o outro, ele começa a ter percepções ao seu respeito que nem condiz com o que você é. Então, a importância, eu tenho um momento de falar, mas eu também tenho um momento de me calar. Eu começo falando, mas eu preciso parar, porque se eu não paro, eu não dou voz para a Adelita falar. Então, daí a importância, eu tenho o meu tempo de falar, mas eu tenho o meu tempo de calar. E é isso que Salomão vem nos trazendo no dia de hoje, para as nossas vidas. O convite é para tirarmos 10 minutos de silêncio. Eu consigo tirar 30, então 30 minutos de silêncio. E o que eu vou fazer nesse momento, Vandiane e Adelita? Eu vou sentar. Vandiane, eu não tenho um local na natureza como você tem, mas você tem um banheiro. Você tem o seu quarto, você tem a sua cozinha. O meu lugar preferido é a cozinha, não é nem a cama. Porque é na cozinha que eu uso a minha criatividade. É na cozinha que eu vivo a cura, que eu vivo a transformação. No manusear um alimento, no fazer, porque eu amo cozinhar. A minha experiência com a cozinha veio aos 7 anos de idade. E eu achava que o meu propósito era alimentar a vida das pessoas saciando através dos alimentos. Mas antes de eu saciar a fome física, o meu primeiro é saciar a fome emocional e espiritual, mental. O físico é depois, porque eu amo. Eu trabalhei por anos de cozinheira. É assim, eu amo, eu aprendo cozinhando, eu aprendo com os alimentos, eu aprendo com as texturas e com os cheiros. Então é sobre isso. Então, quando eu estou na cozinha, eu silencio. Se eu não me silenciar, eu não consigo
sentir o cheiro. Eu não consigo viver, me entregar naquele momento da preparação, das energias de vibração que eu estou mandando para aquele alimento, do amor, do transbordo. Então, a importância, toda vez que você participar de um evento meu, todo coffee break, quem faz sou eu. É eu. Porque, Vandiane, você poderia pagar? Poderia pagar para alguém. Mas eu não abro mão de servir as pessoas que estão comigo, como o trabalho da minha mão, que eu faço com amor, no silêncio, trazendo a presença do meu Pai, pedindo para que Ele consagre e abençoe. Então, gente, é necessário tirar essas pausas de silêncio para o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa conexão. Se vocês acompanhar a live que eu fiz ontem com o meu esposo, que está aprendendo a falar, só eu falo. Mas por que só você fala, Vandiane? Porque ele está aprendendo a falar e ele não dá conta de falar, mas eu estou treinando ele para falar. Ontem nós falamos quem eu sou em Cristo. E quando eu entendo quem eu sou em Cristo, eu começo a praticar o silêncio. As vozes suicidas, elas não prevalecem. Os pensamentos depreciativos, eles não prevalecem. Por quê? Porque eu estou aprendendo a cultivar dentro de mim um jardim secreto que ninguém vê, mas que eu sinto a transformação que eu estou vivendo. Então, esse é o tempo. Setembro Amarelo se enfatiza da prevenção, da valorização da vida. Então, é o tempo de nós nos cuidarmos. A nosso café com provérbios, ele não foca na religiosidade, mas ele foca em quê? No cuidado mental, espiritual, físico. Em abrangendo as três esferas da vida. Então, é sobre isso. Se permita, gente. Se permita, porque agora eu preciso silenciar para ouvir a Delita. Ela ficou todo esse tempo me ouvindo. Agora é a vez de eu ouvir. Então, que eu e você possamos praticar a escuta ativa no relacionamento conjugal, no relacionamento de amizade, numa roda de conversa, numa roda terapêutica. Vandiane, por que você fica em silêncio ouvindo as pessoas falar quando eu me reúno na minha casa? Porque eu preciso ouvir e entender o que cada uma tem para falar. É sobre isso. Silenciar. Adelita? Bom dia. Bom dia e que a graça e a paz estejam nos nossos lares nessa manhã. E vamos falar um pouquinho, agora eu falo um pouquinho, né? E o Provérbios 16, né? O 16, Provérbio 17, 28. Tem pérolas aqui hoje, né? 28. O homem perverso espalha as contendo, difamador separa as maiores amigos. E o 15, 28 fala, o coração do justo medita, e o que há ele medita o que há de responder, mas a boca do perverso transborda a maldade. É sobre você meditar o que está falando, e é sobre as amizades que você tem feito, né? Com quem você tem conversado, e você ouve realmente as pessoas ou você só fala? Outro dia eu estava conversando, que no metrô a gente vê muita coisa, né? Eu falo assim, as pessoas fazem coisas que não faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, você ir numa escada rolante e sair correndo. Não faz sentido. Só que as pessoas fazem. E já são condicionadas a o povo que não vai andar, fica do ladinho. Isso não faz sentido. Quer dizer que você está correndo. Está indo para lugares assim que você nem está passando em lugares que você nem sabe. Você parou de observar as coisas, muitas vezes. Está no automático. Imagina se uma pessoa está fazendo dessa forma, não está observando isso, se ela está observando a si mesma. Será que ela está observando realmente que é uma escada rolante? E ela vai rolar rapidinho? Ela não precisa correr. Será que ela está observando que o que ela está fazendo realmente não está fazendo sentido? A escada rolante, ela rola, vai rápido. E não precisa você correr ali. Só que as pessoas estão num automático tão grande que não está nem vendo o que está fazendo.
não está se ouvindo e não está se observando. Não observa aquilo que fala, muito menos aquilo que faz. E quando você se escuta, você sabe de onde está vindo a sua dor muitas vezes, porque o corpo fala. Nem sempre precisamos ficar falando. Às vezes a gente pode ficar quietinho e saber de onde é que está vindo a dor. A dor é o quê? De uma ansiedade. Porque quando nós estamos muito ansiosos, muitas vezes dá um problema no intestino. Quando a gente está muito apavorado, às vezes o intestino fica acelerado também. Que é a mente e o intestino, eles conversam. Então, muitas vezes, a gente não está se silenciando para receber aquilo que Deus está entregando para nós. Nós temos um corpo, verdade. Fez muito isso, né, Marisa? Exatamente. Então, isso é o quê? É a correria, é o jeito que as pessoas estão andando. É, existe uma prática, né, principalmente aqui em São Paulo, de você sempre andar correndo, tá na correria. Está na correria, olha a palavra. Por quê? Você está sempre correndo, porque você não é uma pessoa que faz as coisas no automático, não se programa para fazer para você, para se cuidar, para se preservar. E quando você para o silêncio, que ele fala aqui, ó, no provérbio fala que mas a boca o coração do justo medita para responder. Tem um ditado que fala, os sábios se calam. Às vezes você tem muito para falar, mas silenciar muitas vezes é bem melhor. Você não falar nada. Eu conto que muitas vezes a melhor resposta é o silêncio. Tem situações que você vai falar, que alguém vai falar algo para você, que você responde com silêncio é a melhor coisa. Então, o silêncio muitas vezes vem para te curar. Quando você para, que vê que está muito ansioso, por exemplo, estou ansioso, eu vou tomar um banho, vou descansar, vou fazer uma coisa que não tem nada a ver. Tipo, vou ver um filme de comédia e não vou ficar desesperado pela má notícia. O que acontece? O seu corpo vai acalmando. Eu estou falando porque eu já vivi tudo isso. E hoje eu olho e falo, não tem sentido sair correndo na escada rolante. Não faz sentido. Faz sentido você aprender, ter uma escuta ativa de você mesmo. Saber por que você sai sempre atrasado. Porque você sempre está correndo. Porque você vai correr na escada rolante. Escada rolante da vida. Tem coisas que não é para correr, é para fazer com calma. Por exemplo, a comida. Faz uma comida no desespero. Queima, dá problema. Que a comida você faz com previsão, com amor, com cuidado. Planeja, né? Para amanhã, descongela hoje. Planejamento. E o silêncio. Isso vai te ajudar a curar. Vai te ajudar a melhorar o seu dia a dia. Não precisa ficar discutindo, falando, nem com você mesmo. Às vezes a gente com a gente mesmo fica contendendo nos pensamentos, né? Os pensamentos fica tem que fazer, né? Assim, mulher, né? Eu tenho que correr, eu tenho que ir para a correria. Exatamente, você estava observando, né? Então, que vocês possam observar o que estão fazendo da vida. Está deixando a vida me levar, eu estou levando a vida sabiamente. Observando, silenciando. Às vezes você precisa só observar. Eu garanto que você, hoje, a Vandiane falou sobre a estrutura dos metrôs, né? Que eu acho fantástico. Eu falo, como que fizeram isso aqui? Mas você vai observar essa parte também. Por que as pessoas correm na escada rolante? Por que eles estão correndo? Porque elas estão condicionadas a esse aceleramento. E se a gente não começa a se olhar por nós mesmos, a gente vai fazer igual. Daqui a pouco você está correndo também na escada rolante. Que já existe o método, né? Quem vai correr fica do lado. E quem vai correr fica do outro. Isso é o que você não observa. A Vandiana observa aí as árvores.
E eu observo a escada rolante. Por que as pessoas estão assim? Elas estão praticando o quê? O automático. No automático você não ouve, não pensa, não vê direito. Você vai na correria. Como que você vai ouvir o seu coração, sua mente? Como você vai se acalmar? Como você vai trazer para você o seu silêncio? Como? Se você está fazendo igual todo mundo. Quando a gente era criança, a mãe da gente falava: você não é todo mundo. Mas a gente está lidando como todo mundo faz igualzinho. Chegar atrasado é um hábito. Sair correndo é um hábito. Correr na escada rolante é um hábito. Por quê? Porque você não pratica o seu hábito de se silenciar e analisar o que você está fazendo. Se você está fazendo bem para você mesmo, ou você está fazendo igual todo mundo. Praticar o silêncio vai te ajudar a ter uma condição melhor, um desaceleramento na sua mente. Porque a ansiedade vem de aceleramento, de pensamentos acelerados. Pensar o que vai acontecer amanhã, se você nem viveu hoje. Aí você vive hoje no automático, e o amanhã ainda nem chegou, você está ali planejando. E aí, planejou o dia de hoje? Está em silêncio agora? Silenciou agora a sua voz? A voz da correria? Não adianta correr muito. Quando a gente não pratica a escuta ativa, né, o jeito de se silenciar, a gente perde de ser curada, perde de ser ouvida por mim mesmo, e perde de escutar a voz do Pai. Para ouvir a voz do Pai, a gente tem que estar quietinho. Não tem uma árvore aí, tá tudo bem. Aí no quarto, fecha. Aí no banheiro, fecha. A palavra de Deus fala que para você estar no seu quarto em silêncio, quietinho. Por que fala isso? Que às vezes você precisa se ouvir e ouvir a voz do teu Pai, a voz do Criador, a voz daquele que vai falar com você, por que você está agindo desse jeito. E desse jeito que você está fazendo, você vai colher coisas complicadas, enfermidades do aceleramento. Nós estamos vivendo muito acelerado. É tempo de ficar em silêncio, de buscar mais as coisas que vêm do alto. Nós vamos falar que nós somos espírito, alma e corpo. Nós estamos aqui no corpo, mas temos um espírito e uma alma, que são antes, né? E essas coisas, a gente não se atenta. Muitas vezes se atenta para correr, que tem que pôr o batom, tem que... E aquela paz que excede todo entendimento, que você só busca em Deus. Você está achando? Você está achando o silêncio da sua vida? Que você, nesse dia hoje, você possa digerir essa palavra hoje. Muitas vezes, ter sabedoria e saber se ouvir. Você sabe? É buscar em si aquilo que realmente importa. Porque a gente anda fazendo o que todo mundo faz muitas vezes e está todo mundo sendo prejudicado. O nosso país, Brasil, tem mais de 80% de pessoas aceleradas, ansiosas. Eu não quero fazer parte disso, eu espero fazer parte dos 20%. Aquela pessoa que não está tomando medicação para dormir, não está tomando medicação para acordar, não está tomando medicação para desacelerar, sabe? Essas medicações, eu não estou contra nada. Quem está tomando, toma direitinho. Mas, se você não tomar, melhor. Toma um chazinho para dormir, para silenciar. Tem umas coisas que é tão boa, natural, que Deus deixou a natureza para a gente usar, né? Tem chás para várias coisas, mas assim, eu tenho, né? Paciente que pegou a receita de alguém e está tomando. Isso é não se escutar. É não se ouvir. Entendeu? Ouvir os outros. Pegou a receitinha e está tomando medicação. Mas você se ouviu? Você se ouviu que, de repente, você está acelerada, mas você só precisa tomar um banho e relaxar um pouquinho, e
e se ter um tempo de dormir. Dormir de verdade. Dormir até as 10. Aí você silencia tudo, fica calmo. O silêncio vai te ajudar muito. Ele cura, né? Fala que os sábios se calam. A sabedoria é muitas vezes ficar quieto, não falar, não liberar sabedoria nenhuma. Sabedoria para mim às vezes eu tenho que ouvir. Eu tinha uns tremores aqui nas costas, sabe? Não tenho mais. Mas eu descobri que esses tremores eram ansiedade. Eu não sei se vocês já passaram, mas assim, se você por acaso já teve alguma coisa assim, quando acontecia comigo, quando eu descobri que era ansiedade, aí eu desacelerava, eu falava, isso, vou tomar um banho e vou deitar, não vou fazer nada. Porque eu preciso me ouvir. Meu corpo está falando que eu preciso parar, preciso descansar. E aí eu paro tudo. Aí parou, né? De ter esses sintomas. Então, assim, o nosso corpo fala. Ele dá uma dor aqui, dá uma dor ali, dá uma alergia, dá um estresse no intestino. Isso tudo é porque a gente não está em silêncio. Que você, nessa manhã, possa se escutar, ouvir a voz que você tem lá dentro e saber por que você está acelerando. Por que você está correndo na escada rolante? Se ela vai subir de todo jeito. Por que você não está esperando? Se você está fazendo igual todo mundo. Que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um dia maravilhoso para uma escutativa. Amém. E é isso aí, gente. Quanto ensinamento. Eu falo assim, a Adelita é a voz da sabedoria e eu gosto de ouvir muito ela, porque traz esses ensinamentos para a nossa vida, a maturidade, as experiências. E olha que reflexão essa da escada volante. Eu observo também muito. Nós somos já cliente VIP do metrô, né? Do metrô e do trem. E a gente acaba já observando tudo isso, quanto muitas das vezes nós estamos a vida está passando aos nossos olhos. E quando você olha, nossa, mas a vida passou, o que eu fiz? Que hoje possamos ter essa consciência, praticar a escutativa. Tire um momento, seja na rua, no metrô, no carro, no trânsito. Não sei qual é o ambiente, mas comece a observar. Observe o que eu aprendo agora com os ipês que já começaram a florir. O que eu aprendo? Observa cada detalhe, observe a natureza, pare para observar uma planta. Aqui eu estou ouvindo o canto de um curió. 4h50 da manhã. O curió, ele faz questão de me acordar. Gente, eu não uso despertador. Então, assim, eu falo, nossa, gente, que coisa mais bela. Mas por que eu consigo ouvir o canto do curió? Porque a minha mente não está acelerada. Se eu tiver com pensamentos, o que eu vou fazer de hoje? Eu tenho um compromisso, eu vou para São Paulo, eu vou palestrar, eu vou para Barueri, tudo. Se eu ficar pensando nisso, eu não posso. Eu estava ouvindo a Adelita, mas eu estava ouvindo também aqui o canto dos curió ao fundo, o sabiá, o bem-te-vi. E o bem-te-vi, ele começa o dia saudando. Então, se permita praticar a escuta ativa hoje, se calar. Se calar não é sinal de fraqueza. Se calar não é sinal de que você não sabe nada. Não. Se calar é sinal de sabedoria. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. A live vai ficar salva e ela vai subir para o nosso canal no YouTube, Voz da Sabedoria, .oficial. Vai lá também, compartilha com alguém. Tá? Marisa, gratidão pela presença. Sandra, Maria Helena, nossa amiga lá de Portugal. Adriana, Alcione, Eliana, Nádia, nossa amiga de Araraquara. Eremildes, que está aí no Mato Grosso, nos acompanhando. Gratidão, gente, a todos vocês. E se permita cultivar o silêncio nesta quarta-feira. Tire um momento para você. Na sexta-feira estaremos de volta com mais um Café com Provérbios. Mas nos acompanhe também, se inscreva no nosso canal no YouTube, compartilhe, acesse as nossas gravações, temos gravações muito poderosas lá no nosso canal.
Se permita hoje fazer o melhor dia da sua vida, com leveza, com gratidão, com conexão com Deus e consigo. Muito obrigada a todos vocês e até sexta. Se permita.